Sexta-feira e é dia da gente dar aquela nossa volta tradicional nos assuntos que foram então mais comentados dentro das temáticas ambientais no Brasil e no mundo ao longo desta semana. Então, bora lá! Olá pessoal, eu sou a professora Carolina Arantes, sejam bem-vindos aqui ao canal e a mais uma sexta-feira para a gente comentar sobre as notícias ambientais que eu considero que foram destaques aí, então, para a gente ao longo dessa semana. Eu já te peço, se você não é inscrito no canal, se inscreva, esse é um canal dedicado a tratar sobre assuntos ambientais de forma acadêmica, para quem está prestando concurso, para quem tem só curiosidade sobre algum assunto, tá? Sejam bem-vindos, se inscreva no canal, dê like nesse vídeo, também é muito importante para ajudar na divulgação do trabalho, compartilhe com alguém que você acha que pode se interessar e comente aí nos vídeos que a gente pode bater um papo sobre esses assuntos e eu posso trazer então assuntos também que sejam curiosidade de vocês e que vocês tenham interesse em debater, beleza? Bom, a gente tem aí então essa nossa rodada tradicional toda sexta-feira nas notícias ambientais aqui do Brasil e eu vou começar essa sexta-feira com uma notícia muito importante que aconteceu, que tem rodado aí o Brasil essa semana, sobre o decreto que vai endurecer ou que vai então tornar as penalidades por incêndios florestais mais graves, né? Vai torná-las mais arrojadas aí, então, aqui no Brasil. Essas alterações, elas foram feitas, na verdade, na semana passada, na última sexta-feira, mas toda a discussão que a gente teve aí ao longo das modificações desse decreto aconteceram aí essa semana. Então, foram duas sanções que foram adicionadas ao decreto 6.514 de 2008, que trata justamente sobre algumas penalidades em relação aos crimes ambientais. E essas sanções, então, estabelecem multas por incêndios florestais que vão variar de 5.000 por hectare em florestas cultivadas até 10.000 para o mesmo tamanho de área em florestas ou vegetação nativa. Então, houve um aumento dessas multas, né, do valor dessas multas em relação ao que existia aí nesse decreto. Uma outra alteração importante fala do uso do fogo em áreas agropastoris sem autorização do órgão competente, que vai poder gerar uma multa aí no valor de 3.000 por hectare ou fração, conforme esse novo decreto ou essas alterações do decreto. Até então, essa penalidade era de 1.000, então passou agora para 3.000 por hectare ou por fração, tá? Bom, todas essas alterações, lógico, são um reflexo das ações aí de incêndio que a gente teve, da situação no Brasil todo, né? Tanto de estiagem quanto da prática de incêndio, seja para atividades agrícolas, seja incêndios acidentais ou criminosos. Então, nesse momento de seca, ficou instituído que aqui no Brasil qualquer uso de fogo está proibido, tá? Em virtude dessa grave estiagem que a gente tem e que acaba, então, né, tornando esses eventos de incêndio mais propícios, né, e mais graves aí quando eles acontecem. Caso essas medidas não forem adotadas, né, para combater os incêndios florestais nas propriedades, os responsáveis pelos imóveis rurais podem, então, receber uma multa aí que vai variar de 5.000 a 10 milhões, tá? No caso, então, de não tomar as medidas de combate aos incêndios, conforme está previsto pelo Comitê Nacional de Manejo Integrado do Fogo e pelas entidades competentes do SISNAMA, né, que é o Sistema Nacional de Meio Ambiente. Então, essas multas podem variar aí, né? As multas ambientais dobram de valor quando esses incêndios, por exemplo, afetarem terras indígenas e alguns outros agravantes. O decreto, ele também cria penalidades por infrações ambientais, como não reparar e não compensar ou indenizar o dano ambiental. A multa pode chegar a 50
milhões de reais. Outras penalidades, né, que podem ocorrer pela compra, venda, transporte ou armazenamento de espécie animal ou vegetal sem autorização, com uma multa que varia de R$ 100 a R$ 1.000 por quilo, hectare ou unidade de medida compatível com o objeto da infração. Já a penalidade pelo descumprimento de embargo de obra ou de atividade pode variar de 10 mil a 1 milhão e teve um teto alterado para 10 milhões. Então, antes, né, essa variação ia até 1 milhão e agora foi para 10 milhões, né? Então, eu deixo aí para vocês o QR Code para vocês lerem a reportagem na íntegra no site do Ministério do Meio Ambiente, assim como você pode ver também todas essas alterações que foram registradas aí no decreto, principalmente como reflexo, né, dos grandes incêndios que a gente teve nos últimos meses aqui no Brasil, tá bom? Outra notícia que tomou conta aí, então, né, das redes de notícias aqui no Brasil, fala sobre as alterações que estão sendo observadas nos corais por alguns cientistas, né, por conta do calor extremo, principalmente no mar de Alagoas. Então, o que os cientistas têm observado é que o calor intenso que tem afetado o Brasil também afeta ali, né, o mar do litoral alagoano, mostrando um embranquecimento dos corais nos oceanos, né, na costa desse estado, afetando todo o ecossistema marinho. O que esses pesquisadores perceberam é que existe uma mortalidade sem precedentes em recifes de coral no litoral alagoano. A causa que os cientistas apontaram é justamente esse aumento recorde de temperatura no Oceano Atlântico nesse ano de 2024. Em abril, já havia sido, né, destacado esse aumento de temperatura nos oceanos, e aí agora os pesquisadores têm mostrado o efeito desse aumento de temperatura, que é a mortalidade desses corais, né? Segundo os pesquisadores aí, né? O Laboratório de Ictiologia de Conservação da Unifal, que é a Universidade Federal de Alagoas, mostrou que o branqueamento no coral alagoano entre 2019 e 2020 causou a morte de cerca de 20% dos corais. O laboratório também mostra que isso é uma coisa recente, que nunca tinha sido vista no Brasil e que está fora de controle. Um dos pesquisadores desse laboratório diz que os primeiros registros no Brasil são de 1998, mas que o que tem sido observado é uma frequência maior e uma intensidade muito maior desse branqueamento e mortalidade dos corais aqui no Brasil. Então, mais um efeito aí das mudanças climáticas, né, das alterações ambientais aqui pro Brasil. Nossa próxima notícia fala também de um efeito aí das mudanças ambientais, que é a seca histórica que tem afetado o Brasil e, de forma especial, isso tem sido muito notado na região norte em relação aos cursos d'água, né? Então, em uma semana, um rio no interior do Acre voltou a registrar a sua menor marca, que é de 31 centímetros, né? Então, ao longo dessa semana, esse rio Iaco, ele, no município de Sena Madureira, ele registrou 31 centímetros na manhã de segunda-feira dessa semana, né? Então, a Secretaria do Estado, em parceria com a Sigma, que é o Centro Integrado de Geoprocessamento e Monitoramento Ambiental, divulgaram aí esses valores, né? O rio já tinha alcançado a menor cota histórica na última segunda-feira da semana passada, com o valor de 34 centímetros, e reduziu ainda mais no domingo para 32. Então, chegando a 31 centímetros ali na segunda-feira, a menor já registrada, né? Esse já é o terceiro município que alcança a menor cota de cursos d'água, né, na região do Acre, durante essa seca histórica aqui de 2024. O próprio rio Acre, no sábado, dia 21, superou a cota de 1,25 metros alcançada em outubro de 2022 e estabeleceu uma nova cota mínima de 1,23 metros.
Também em setembro dessa mesma data, o rio Iaco registrou uma cota mínima histórica de 67 centímetros, né? E agora ele está com 0,69 centímetros no mesmo município onde essa cota de 67 foi registrada. Esse declínio do rio, né, mostra que, reforça então, né, que várias medidas precisam controlar a crise hídrica, evitando aí então que a gente tenha maiores consequências. Muitos municípios da região norte eles já estão com crise de abastecimento, inclusive com aporte de abastecimento pela Defesa Civil, né, sendo abastecidos aí com aporte de água pela Defesa Civil. Então, essa redução na cota aí tem mostrado, então, que esse ano é um ano realmente crítico, né, em toda a região norte e que reflete bastante tanto no abastecimento público quanto nas ações comerciais e até a locomoção dessa região que depende tanto dos cursos d'água para sua sobrevivência, né? O que é mais intensificado e destacado aqui é que a seca no norte começou antes do esperado esse ano, né? E ela está muito mais severa do que o que foi mostrado nos anos anteriores. Então, isso é um alerta mostrando que o Brasil vai precisar, né? E essas regiões, então, vão precisar se adaptar aí a essas novas condições para a gente entender como serão as ações em eventos de seca como esse que devem ser mais recorrentes. O QR Code está aí na tela para quem queira ler a reportagem na íntegra. Bom, nossa próxima reportagem aqui fala de uma discussão que aconteceu, um debate que aconteceu no Senado Federal essa semana, tratando sobre a perda de vegetação nativa no Brasil. Então, na quarta-feira, né, houve uma sessão de discussão no Senado Federal, principalmente por conta, né, de todas as ações de queimados, incêndios florestais que têm acontecido no Brasil, e essa discussão contou com a presença do Tássio Azevedo, que é o coordenador geral do projeto MAP Biomas, para mostrar os dados, né, que o MAP Biomas tem em relação ao desmatamento e ao incêndio. Ele expôs, então, que em 39 anos, desde 1985 até 2023, o Brasil perdeu 110 milhões de hectares de vegetação nativa devido a queimadas, só a queimadas. E é uma área correspondente, isso é uma área correspondente ao tamanho do estado do Pará. Ele diz ainda que uma medida de 2,8 milhões de hectares perdidos por ano equivale a 60% do estado do Rio de Janeiro todos os anos, né? Então, a gente tem perdido 60% da vegetação nativa, 60% do equivalente ao estado do Rio de Janeiro de vegetação nativa por ano. A transformação do território está acontecendo em uma velocidade muito rápida, segundo ele. Foram mais de 100 milhões de florestas e 7 milhões de campos, como os do Rio Grande do Sul, afetados ao longo desse período. Houve uma transformação dessa vegetação em áreas de pastagem que crescem 76 milhões de hectares, segundo Azevedo, então, nessa exposição que ele fez no Senado, né? Ele explicou ainda que a vegetação nativa como florestas e savanas primeiro se tornou área de pastagem e agora essas terras estão sendo transformadas em agricultura. De acordo com ele, 23% do Brasil pegou fogo pelo menos uma vez nos últimos 40 anos. Os biomas que mais perdem vegetação nativa, um quarto da sua área, foram então ali Cerrado e Pantanal, o Cerrado e o Pampa, né, com essa conversão aí de áreas para agricultura e pecuária. Ele explica que só em 2023 foram 16 milhões de hectares queimados no país, 2% do território nacional pegou fogo em 2023. O bioma que teve maior proporção de área queimada foi o Pantanal, no ano passado, seguido do Cerrado. 68% da área era de vegetação nativa, segundo os dados aqui do MAP Bioma, então.
Tudo isso mostrou essa necessidade de endurecer um pouco mais a legislação, né? Para quem pratica esses atos de incêndio, então, né? Lógico que toda a questão climática e a mudança climática tem sim uma consequência direta nesses incêndios, mas também a ação humana precisa ser melhor controlada em relação a isso. Então, toda a discussão que aconteceu ali foi em relação a ao endurecimento, a necessidade de endurecer um pouco mais as legislações em relação às queimadas, né? Além do que já foi feito ali, que o governo já fez em relação ao decreto que a gente apresentou. E uma outra consideração foi do presidente do IBAMA, Rodrigo Agostinho, que defendeu que é preciso uma adaptação dos aviões agrícolas para combater incêndio, além desse endurecimento da legislação ambiental. Ele explicou que o uso do fogo para abertura de novas fronteiras segue como uma prática comum nas regiões do sul da Amazônia e na região do Mato Piba. Segundo ele, houve um aumento de 15% para 35% dos incêndios em florestas no bioma amazônico, o que mostra uma tendência das pessoas a preferirem a degradação florestal do que o corte raso para converter essas áreas aí então. Para o presidente, a legislação brasileira é insuficiente ainda, já que os crimes ambientais são tratados como de menor potencial ofensivo, e é necessário o endurecimento na punição desses crimes de grilagem, de desmatamento, também, além do que já foi feito ali então em relação ao fogo. Deixa aí o QR Code para vocês lerem a reportagem na íntegra. E ainda, claro, falando aqui em incêndio, né? Essa semana a gente teve ainda um agravamento do incêndio no Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. O incêndio teve início ali, né, na quarta-feira, e nessa sexta-feira, hoje, então, o parque continua fechado para visitação sem o controle total do incêndio. Lembrando que esse não foi o primeiro incêndio do ano, né, no Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. Esse incêndio a gente já havia ocorrendo, né, incêndios ali no início de setembro, com uma área que acometeu uma área de 10 mil hectares no Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, na região entre o Paralelo 14 e a Cachoeira Simão Correia. Então, o fogo foi detectado no dia 5 de setembro e só conseguiu ser contido 7 dias depois disso, com a mobilização de mais de 121 brigadistas de órgãos ambientais voluntários. Então, desde quarta-feira houve, então, um novo incêndio na Chapada dos Veadeiros e até hoje o incêndio ainda não havia sido contido, controlado, segundo a Parktur, tá? De acordo com uma nota que foi divulgada pela concessionária, mais de 60 brigadistas do ICMBio, do IBAMA e voluntários estão atuando para controlar as chamas. Foram lançados mais de 21 mil litros de água por um helicóptero equipado com a Bambi Bucket, que é um equipamento específico, né, para combate a incêndio, dispositivo projetado para combater aí o incêndio de forma aérea. Logo que o incêndio foi detectado dentro da unidade de conservação, as áreas de visitação foram esvaziadas pela equipe da Parktur e novas entradas foram suspensas e continuam suspensas desde então. Todos os ingressos que foram adquiridos aí podem ser reagendados ou cancelados pelos canais de atendimento da Parktur. A reportagem, então, aqui, né, da Agência Brasil, que fez essa reportagem, entrou em contato com o ICMBio e continua em busca de informações sobre a área que foi atingida, mas até o momento não tem uma divulgação completa dessa área, tá? O que se sabe é que pega uma boa área do parque e que, por isso, as visitações estão interrompidas por enquanto e, infelizmente, né? Continuamos aí com os incêndios ocorrendo e com pouca previsão de chuva para os últimos dias. Então,
Essas foram as notícias de maior destaque para essa semana. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!